Eu não conheço a letra dessa música, Celso Cardoso. É do seu tempo? Não. Não, é sim. Imagina, Quem nem tinha tava nascido. cantando? Michael Jackson. Michael Jackson, aí, chileno, tá do seu gosto aí. Michael Jackson, falecido há não sei quanto tempo. Bom, gente, esquece tudo que eu tô falando. Muito boa noite. Mestre Alberto Helena Júnior já posicionado aqui, Celso Cardoso também. Estamos no pique e o Gazeta Esportiva de hoje tá no ar e a gente preparou muita coisa legal para você aí do outro lado da telinha. Tem Recopa, Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e começamos o programa de hoje falando de Copa do Brasil. O São Paulo recebeu o Bahia no Morumbi pelas oitavas de final da competição e de novo frustrou a torcida, inclusive o Alexandre Silvestre, que estava lá acompanhando o confronto e conta para nós tudo o que aconteceu. Estreia do São Paulo na Copa do Brasil 2019. Em casa, Morumba. Com segredinhos na escalação, Nenê. Não sei, né? Não sei se eu posso falar ou não, mas não sei ainda não. Mistério para confundir o Bahia? A imprensa? Muita gente poupada. Oportunidade para Igor Gomes, Igor Vinícius, Léo Pelé, Luan, Everton, Pato titular. E aí, Cuca, priorizando o clássico de domingo contra o Timão em Itaquera pelo Campeonato Brasileiro ou nada a ver? Era o que você tinha para ontem? Eu pus o mais forte que eu pude. Que você a força máxima disponível. Sim, disponível. Né? Dos quase 20 mil presentes, alguns votos de confiança para o time da casa. Tem que dar uma investida, né? Tem que ver os moleques. Por exemplo, o Léo precisa mais oportunidade, o Reinaldo não está correspondendo tanto, né? E não é que São Paulo vai para cima logo de cara, na falta do Valse? No rebote do Luan, que tinha endereço certo? O Bahia também joga e assusta a Volpi. Tchê arrisca de longe. Toró de perto. Bem que o goleirão Douglas veio prevenido. A gente está preparado para qualquer que for o bombardeio, qualquer que for o jogo. No retorno do intervalo, o Bahia quer aprontar. Igor Gomes, idem, olímpico, vai que. E o Pato, mandando a sapatada. Quase. Quer ver a bola balançando a rede? Elber aparece na hora certa, no lugar exato e pimba! Bahia 1-0. Eu consegui puxar o contra-ataque, tocar pro Rogério, a bola sobrou ali pra mim, eu pude ter um pouco de tranquilidade, né, esperar o Volpi cair, escolher o canto e fazer o gol. O São Paulo sente o gol, por pouco não toma o segundo na cola do primeiro. Tudo bem, dá pra empatar com o meu xará, na trave. Nas mãos do Douglas, que fase, que zica, enterraram um pato. Quer dizer, um sapo no Morumbi, Alexandre? A torcida cobra muito, São Paulo, nós jogadores entendemos a cobrança da torcida, mas nós temos que fazer o nosso jogo dentro de campo, fazer sempre o nosso melhor, tentar fazer o nosso melhor. Complicado, hein, Sampa? Quarta que vem tem um jogo da volta em Salvador e o Bahia joga pelo empate para avançar na Copa do Brasil. Nossa casa vai estar cheia, ou com um número grande de torcedores, é o que a gente deseja. E agora, hoje foi um jogo desgastante fisicamente e emocionalmente. Vamos recuperar todo mundo, ver se alguém tem algum problema para o final de semana. Ok, mas antes o tricolor paulista foca no Brasileirão. Domingo, adivinha? Ai, o Corinthians em Itaquera, onde o São Paulo nunca venceu. A gente vai manter com a confiança deles no elenco. Por que a gente não pode ganhar domingo lá? É um jogo. Vamos preparar bem, vamos fazer o melhor. Quem sabe? Quem sabe? Quer né? apostar? Não. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva.
Você queria que eu apostasse em quem, por exemplo? No São Paulo, porque eu fico com o Corinthians. Não vou apostar no São Paulo. Até porque estava escrevendo agora a coluna para o site, para o gazetesportivo.com, e falava justamente dos números do São Paulo, que são, como eu dizia na escola, quando eu era pequeno, horroríveis. Horroríveis. Horrorosos. Horríveis. O São Paulo mais perdeu do que ganhou na temporada, contando a Florida Cup, que eu acho que tem que contar. Torneio pré-temporada, mas tem que contar. E o retrospecto no Morumbi, então, nem se fala. O São Paulo ganhou só 2 jogos no ano. 2 jogos no ano, de 9 disputados, que é um aproveitamento pífio. O São Paulo até criou oportunidades ontem. O Pato mandou bola na trave, o Pato obrigou o Douglas a fazer uma grande defesa. A coisa não está boa, não. E aí, quando se pensa em Itaquera, o São Paulo jamais venceu lá. Perdeu, inclusive, a final do Campeonato Paulista para o Corinthians jogando lá. E pode ser, como diz o Cuca, pode ser, mas não há razões para a gente manter a confiança ou elevar a confiança de que o São Paulo possa vencer no final de semana, mestre. Pois é, mas é preciso fazer um corte aí nessa observação sobre a temporada do São Paulo, o ano. O São Paulo foi um time. Sim. Até a fase final do Campeonato Paulista, quando houve uma renovação do time e, em seguida, começaram a ser aproveitados os jogadores que foram contratados, os novos contratados, Tietê, Pato e tal coisa. Então, um São Paulo antes, o que somou tantas derrotas, empates e tantos resultados negativos, e outro é o São Paulo que renasceu no final do Campeonato Paulista. Com Wagner Mancini. Ontem, por exemplo, São Paulo dominou a partida inteira. O Bahia teve uma dessas abjetas retrancas de 10 jogadores atrás e não deixar passar nada. E o São Paulo errou um cálculo, o Cuca. Esse negócio do centroavante. Você observa que os 2 momentos mais claros de gol do São Paulo foram do Pato, da posição, na situação da marca do pênalti, de centroavante típico. Por quê? Porque pouco antes ele fez 2 mudanças que permitiram ao Pato passar a atuar de centroavante, que é o lugar dele. Que é o negócio dele. É o lugar dele. Entendeu? Que aí o Toró foi para a ponta esquerda, o Antony entrou na ponta direita. Isso. E o Nenê veio para fazer a armação. E o São Paulo, com isso, teve essas 2 chances. Como o pessoal só pensa em resultado, diz assim, mas perdeu do Bahia em casa. Sim, perdeu. Mas podia ter ganho. Esses 2 chutes do Pato podiam ter entrado, como entrou, por exemplo, no outro jogo, no jogo do Corinthians. Ô, mestre, e o fato ele estar preferindo o Cuca, o Nenê, ao Igor Gomes? Não, ele começou com o Igor Gomes e depois substituiu. Isso. O Igor Gomes sentiu alguma coisa porque ele ficou... Mas não está usando muito o menino. Não está. É uma preferência dele, há uma preferência dele. E isso está descontentando? Não, eu acho que ele tem dúvidas. Ele não está... E o Igor Gomes, ele usou muito pouco. Ontem foi o primeiro jogo que ele entrou. Gente, acho que de tanto que o povo está reclamando e querendo o Igor Gomes. E outra coisa, você vai entrar daqui a pouco na enquete, mas a gente não pode esquecer um outro detalhe importante. O Cuca ontem foi o 10º jogo dele à frente do São Paulo. 10º jogo. Já está na hora, Celso. Ainda não dá para você ter total confiança no que você tem nas mãos. Você está descobrindo ainda. Ele está descobrindo ainda. Bom, é o seguinte, no final da partida, parte do público gritou assim das arquibancadas, que se o time não ganhar do Corinthians no domingo, o pau vai quebrar. Enfim, não rimou. Mas a gente quer saber de você que nos acompanha. É que na verdade, o canto é sensível. O São Paulo não ganhar, olê, lá. O pau vai quebrar. É justa a pressão dos torcedores do São Paulo em cima do técnico Cuca? Sim ou não? O time não estava melhor que o Wagner Mancini? Para, gente. Mas o São Paulo optou por contratar um treinador. É tudo engenheiro de obra feita, aí como diz o mestre, tudo resultadista. Seguinte, é de uma idiotice sem tamanho.
Sabe, eu vou parafrasear Nelson Rodrigues, que dizia que os idiotas sempre vencem. Porque a maioria sempre vence. E a maioria é de idiotas. Essa é a questão. Um bando de idiotas. E se o São Paulo responder a essas críticas demitindo o Cuca, também é de uma idiotice igual. Cuca corre risco se perder domingo do Corinthians? Não, só se, como disse o nosso querido Celso, a idiotice toma conta do clube de cima a baixo. Que não tem o menor sentido. Mas isso não é difícil. Não, contrataram o cara, esperaram um mês, dois meses para ele poder se recuperar. E aí vai demitir porque não ganhou do Corinthians e Itaquera, que é um clássico, que pode ganhar qualquer um dos dois, histórico. Olha, eu não suporto esse país aqui, eu vou dizer uma coisa. Não, mestre. Está ficando... se vocês pegassem o Salvador Dalí, juntasse com o Zé do Caixão e os dois resolvessem criar uma cena surrealista... Essa cena seria Brasil. Com o Doutor Fantástico, os Três Patetas... E mais alguma coisa aí. E o Zé Elius. É o seguinte, você vota entrando no site gazetesportiva.com, participe pela hashtag Gazeta Esportiva, falando se o pau vai quebrar mesmo, se o Cuca tem que ser demitido, sim ou não. E você pode mandar um WhatsApp pra gente, um vídeo de até 10 segundinhos, 99479-1633. 99479-1633, perguntando aí se o Cuca já merece toda essa pressão que tá recebendo de parte da torcida do São Paulo. E hoje a bola... vai rolar! Aqui, ó. A bola vai rolar pela Copa Sul-Americana. Como é que logo é? Faz de novo. Às 7h15 da noite. Aí, Baixadinha, o Timão encara o Deportivo Lara pela segunda fase da competição. E o nosso repórter, Adriano Dolfi, que tá de namorada nova, tá lá na Arena de Itaquera e traz as notícias desse duelo. Boa noite, Adriano Dolfi! Boa noite para você, a todos que acompanham mais uma edição do Gazeta Esportiva. Falamos ao vivo aqui da Arena em Itaquera. Pouco mais aí de 1 hora para o início do jogo, partida pela Copa Sul-Americana contra o Deportivo Lara, marcada para 7h15 da noite. Recebemos agora há pouco a parcial de ingressos que foram vendidos de forma antecipada, cerca de 27 mil ingressos, 27.500 ingressos foram vendidos de forma antecipada. A expectativa aí de 30 mil pessoas aqui na Arena Itaquera para um jogo considerado importante. Isso porque a Copa Sul-Americana é sim um atalho para o Corinthians conquistar vaga para a Copa Libertadores no ano que vem. Ontem, no CT Joaquim Grava, quem conversou com a imprensa foi o volante Júnior Urso. E ele falou exatamente sobre a importância deste torneio para as pretensões do Corinthians em 2019. Nós vencemos o Paulista, mas já passou. A nossa ideia é conseguir mais títulos esse ano, enfrentar todas as dificuldades que a gente está enfrentando, às vezes até mesmo contrariar o que todo mundo vem dizendo sobre o Corinthians. É um título importante, o Corinthians ainda não tem. A ideia nossa é vencer a Sul-Americana, claro, degrau por degrau. Acredito eu que a gente está dando muita importância para a Sul-Americana e, se Deus quiser, a gente vai conseguir chegar ao título. Tá, esse é o Júnior Urso falando sobre a importância da Copa Sul-Americana. Bem verdade que o Deportivo Lara é considerado uma equipe que não tem grandes pretensões nesse torneio, já que ocupa uma posição intermediária no campeonato venezuelano. É um time que vive uma crise nesse momento. Exatamente por isso o Corinthians é considerado o amplo favorito nesse duelo, que envolve também o jogo de volta. O jogo de volta que o Corinthians investiu R$1.300.000 em voo fretado, a logística bastante complicada. Mas o Júnior Urso foi perguntado se realmente o Corinthians é o amplo favorito para essa partida e se existe algum perigo em ser considerado favorito. Vamos ouvir o volante. Eu acho que a gente não pode cair muito nessa fantasia, né? Vamos dizer assim, que vai ser fácil. O Deportivo Lara está vindo, é as cores deles que vai entrar dentro de campo, independente se eles estão bem mentalmente ou, de repente, fisicamente. A nossa ideia é vencer eles. A melhor forma de a gente respeitar eles é dando o nosso melhor dentro de campo, é o futebol. E eu acho que a gente tem que entrar dessa forma, dando o nosso melhor, independente se vai ser fácil ou não. A ideia é que o Corinthians passe de fase.
Tá aí, respeitar o adversário. O Deportivo Lara, que vive um problema no país, a Venezuela vive uma crise humanitária, o Deportivo Lara vive também uma crise dentro de campo. E a gente foi conferir como que foi a entrevista coletiva, a entrevista oficial do Deportivo Lara antes do duelo com o Corinthians. Fala, galerinha ligada no Gazeta Esportiva, daqui a pouco tem Corinthians e Deportivo Lara pela Copa Sul-Americana. A última atividade do Lara aqui no Brasil foi fechada para a imprensa, então a gente não sabe muito bem aí o que o técnico Leonardo Gonzalez pretende para essa partida. O que a gente sabe é que o Corinthians tem números expressivos contra times da Venezuela. São 31 gols marcados e apenas 6 sofridos. E quando o assunto é o Deportivo Lara em si, aí esses números são melhores ainda. Só no ano passado foram 2 vitórias do Timão para cima do Lara, uma por 7-2 e uma por 2-0 na Copa Libertadores da América. Números e estatísticas problemáticas para o técnico Leonardo Gonzalez. Sabemos lo que significa Corinthians, sabemos lo que es, sus grandes jugadores, pero que nosotros trataremos, vuelvo y repito, de hacer un partido correcto, con las líneas bien cortas, tratando de dejar los menos espacios posibles en su movilidad y poder llevarnos aquí un resultado importante. Creo que el pasado ya fue, de hecho somos otros jugadores, el 70% de los jugadores son otros, venimos con otra ilusión, aprendimos esos errores, vimos lo que fue, venimos haciendo todo bien y venimos con una ilusión grandísima, como le digo a todos, de dar un golpe a la mesa aqui em Brasil. Segundo o pouco que a gente pôde apurar, o Deportivo Lara deve pegar o Corinthians com Salazar no gol, Vargas, Aporte, Miers e Carrillo, Jorge Iriarte, Jesus Bueno e Davi Centeno, até rimou, Figueroa, Gonzalo de Renzo e Lorenzo Frutos. O técnico, vocês já sabem, é o professor Leonardo Gonzalez. Essa escalação aí citada pelo José Paes é a provável escalação do Deportivo Lara. Já a escalação do Corinthians acaba de sair nesse momento, fresquinha aqui, informação fresquinha para você aí do Gazeta Esportivo. O Corinthians vai com Cássio, Fagner, Henrique, Marlon e Avelar. O Manuel sofreu um pisão no treino da segunda-feira, então deve ser poupado. No meio de campo, Ralf Júnior Urso, Jadson e Pedrinho. E no ataque, Wagner Love e Cleison. Destaque para o Gustavo, o centroavante Gustavo. Fica no banco de reservas juntamente com o Bozelli. Aí o Fábio Carille tendo 2 opções para o ataque, caso precise durante a partida. A gente volta daqui a pouquinho, Michele. Por enquanto, um movimento tranquilo aqui na chegada até a arena. A gente retorna para saber um pouco mais do ambiente, agitar esse ambiente, saber também do torcedor corintiano como que está a empolgação para essa partida e, claro, o clássico de domingo contra o São Paulo. Beleza, Adriano Dolfi, até já e com o seu palpite, hein? O que você acha que vai dar essa noite aí, Celso? Eu queria falar sobre essa escalação do Corinthians, chama atenção. Mestre, no antigo 4-4-2, né, seria bem interessante essa formação com o Ralf, Júnior Russo, que é um jogador que chega na frente, Pedrinho e Jadson, 2 meias que sabem trabalhar a bola, na frente o Cleison, mais ponteiro, um segundo atacante, e o Wagner Love centralizado. Mas se for o que a gente tem visto ultimamente, o que ele vai fazer? Vai deixar o Jadson centralizado, Pedrinho de um lado, Cleison do outro. É um caminho também, só que eu acho que o Pedrinho, ele já disse pra gente aqui no Mesa Redonda, né, que ele prefere atuar como atuava lá na base, e eu acho meio que um desperdício ele pelo lado do campo. Por que não experimentar, né, de repente, um esquema dele mais centralizado, ou fazer, de repente, durante o jogo, inversões com o Jadson? O problema todo, vocês vão dizer que é obsessão minha, e é mesmo. O problema todo está no segundo volante. Uhum. Se você é obrigado a jogar com 2 volantes, você só pode jogar com meia e 3 atacantes. Senão você vai perder um lado do campo, né? Um dos lados do campo. Uhum. Esse é o grande entrave do futebol. Por que é que nós não entramos na era moderna do futebol, esse que é praticado pelo City, pelos principais clubes Barcelona, Bayern, etc. É por causa disso. Mas então, o que acontece? No caso atual do Corinthians, de qualquer jeito, o Pedrinho, para mim, é muito melhor jogando por dentro, armando a jogada com a canhota, ele tem o drible fácil, o chute a longa distância, tudo mais. Então, manter num sistema 4-4-2, porque o Fagner pela direita ele se manda muito e tal, e eu pelo menos tenho o tal do volante tem uma função, o primeiro volante tem uma função de cobrir o Fagner.
Então aí haveria, acho que, um equilíbrio na disposição do time do Corinthians. De qualquer forma, a expectativa é de jogo fácil para o Corinthians. Por todas as circunstâncias, logística da viagem do Deportivo Lara, nível técnico. Duvido. Corinthians tem tudo para matar a classificação hoje. Você falou que ia ser fácil contra o Sampaio Corrêa também, a gente já, daqui a pouquinho... Agora você está invertendo o jogo, né? Não, falou que ia ser fácil, foi mais difícil do que contra o Santos. Não tire o contexto, depois eu explico. Bom, a gente volta agora a falar de Copa do Brasil. O Palmeiras foi até o Maranhão, terra linda, encarar o Sampaio Corrêa e não foi mole não. A vitória veio só nos acréscimos, num lance infeliz do goleiro Andrei. Bom, ainda falando de Palmeiras, uma notícia pegou todo mundo de surpresa nesta tarde. O Ricardo Goulart, contratado no início deste ano e com empréstimo até dezembro, arrumou as malas e está voltando para a China. O antigo time do Goulart, o Guangzhou Evergrande, se arrependeu de liberar o jogador e ofereceu mais 5 anos de contrato para o atacante, praticamente dobrando o já alto salário que ele recebia antes. O Palmeiras deve receber do time chinês o valor equivalente ao que pagou em salários, prêmios, encargos e comissões para contar com o Ricardo Goulart. Além disso, o Alviverde prevê economia de 14 milhões em salários que teria que pagar ao atleta até o final do ano. Pelo Verdão, foram 12 jogos com 4 gols anotados. Vem cá, será que os chineses estão sabendo do joelho dele? É que, na verdade, ele tem um histórico lá. Ele jogou bem, depois se machucou e está numa fase difícil, mas eles apostam, né, na qualidade do Ricardo Goulart. E outra coisa é o nível do futebol brasileiro, outra coisa é o nível do futebol chinês. Ele tirou a sorte grande, então, hein? Tirou. E o Palmeiras também tirou, porque ia fazer um alto investimento e ele não estava correspondendo à altura. Nossa! Né, do elenco que tem o Palmeiras. Então foi aquele tipo de negócio que bom para todo mundo. Negócio da China. Um negócio da China. Exatamente, da China. Mas foi melhor para o Goulart, porque está machucado. Não sei se tirou mesmo garantia, 80% do menisco, mas para ele são mais 5 anos. Não, 5 anos de contrato, um alto salário e dobrando ainda. Para garantir a aposentadoria. Um negócio da China mesmo. Quando a gente fala tanto de reforma da Previdência aqui, a aposentadoria está garantida lá na China. Até as outras gerações. E sobre o Sampaio Corrêa, só para não ficar nenhum mal entendido, ninguém estava desdenhando do Sampaio Corrêa, tampouco menosprezando. Houve um sorteio, 16 equipes, então foi dito aqui quem pegou o confronto teoricamente mais fácil. Palmeiras, isso que foi dito aqui. Isso não implica em nenhum menosprezo ao Sampaio Corrêa. E tanto foi que acabou vencendo o jogo. Claro, foi difícil, numa falha do goleiro, mas o Palmeiras encaminhou a classificação. O Sampaio Corrêa pode surpreender o Palmeiras jogando aqui em São Paulo? Até pode. Me lembro de um asa da Arapiraca que já aprontou com o Palmeiras aqui, mas pouco provável. Olha, a torcida fez uma festa linda, viu, mestre Helena? Enquanto você fala, a gente vai mostrar daqui a pouquinho as imagens que o pessoal lá do Maranhão mandou para mim de São Luís essa noite. Os torcedores do Sampaio Corrêa, a gente vai colocar na tela. Coisa linda. Pois é porque é um momento raro para o torcedor poder Ezequiel, obrigado, Ezequiel. Um time grande jogando lá. Diferente do que vai fazer o CSA, por exemplo, vender um mando de campo quando o jogo contra o Flamengo e contra o Corinthians, que é um absurdo. É uma coisa só no Brasil também, que eles não estão nem um pouco preocupados com a questão ética. Isso é muito comum no Nordeste. Muito legal. O nordestino é festejeiro, ele faz muita festa e acompanha, torce muito pelos seus clubes, pelos seus times da região. O Sampaio Corrêa, contra o Palmeiras, ele foi parelho no primeiro tempo. No segundo tempo, o Palmeiras conseguiu aquele gol inacreditável, com chute fora da área do Moisés, aos 47 minutos do segundo tempo, que o goleiro frangou. Isso é claríssimo. Mas o Palmeiras não jogou. Agora, a superioridade técnica do Palmeiras é inegável. Segundo, terceiro time do Palmeiras será sempre, nessas condições em que estamos hoje, vivendo no futebol, será sempre muito mais poderoso do que o Sampaio Corrêa. O que não quer dizer que o Sampaio Corrêa não possa ter dedicação, aplicação e conseguir equilibrar até as ações, como fez no primeiro tempo. No segundo, parece ter cansado um pouco, perdeu um pouco o foco, e o Palmeiras teve um certo volume, mas um jogo chato, viu? Muito chato.
E começamos falando mais desse jogo entre Atlético Paranaense e River Plate. Após a partida, o meia Nicão foi alvo de ofensas racistas por parte de torcedores argentinos nas redes sociais. A gente nem vai mostrar aqui porque é muito baixo nível, então a gente fica com a resposta do jogador no Instagram. Abre aspas. Lamentável. Em pleno 2019 ainda existir esse tipo de coisa. Sou negro com muito orgulho, me envergonha e entristece a alma. A única coisa que nos faz diferente é o que carregamos em nossa alma. Falou e disse. Assina embaixo, Nicão. Um beijo pra você. Deixa eu só fazer 2 comentários nessa questão. O racismo no futebol ele existe desde sempre, infelizmente. Fiz até um trabalho sobre isso, um trabalho acadêmico. Segundo ponto, pior, é que ele falou assim, em pleno 2019 está acontecendo isso. Não, o mais triste é que está piorando. As pessoas estão ficando cada vez com menos vergonha de se revelarem racistas, o que é um retrocesso absurdo. Isso em todo lugar do mundo. Nossa. Sim. Esses movimentos racistas. Você vê que é um movimento que está acontecendo recentemente, que é a ascensão da direita e da extrema-direita no mundo inteiro. Que é racista, que é preconceituosa, que é selecionista, entende? Então, isso aí é que faz com que essa coisa apareça mais. Mas no futebol, o futebol é um reflexo da sociedade, sempre foi. É uma dramatização dos fatos. E o futebol é um lugar para o cara ir lá e descarregar, é o bidê do analista, entende? Então ele vai lá para descarregar aquelas frustrações todas dele que representam o conjunto dos preconceitos, né? A Conmebol recuou e não vai mais proibir que times de divisões inferiores disputem a Libertadores e a Sul-Americana em 2020. A entidade convocou representantes das federações nacionais para estudar alterações nas regras que entrariam em vigor só em 2021. Aí, menos mal. Só em 2021, que é o que eles assistiram o programa. Pois é. Assistiram, todo a gente mundo falou. Reclamou, né? 2021, ok. Todo mundo não. Mas acho justo que time de terceira e segunda divisão não participem de torneio continental. Mas não faz o menor recuaram. sentido. Mas eles recuaram. Pro ano, que tem a regra da Copa do Brasil. Aí... Depois a CBF que se vire para determinar o que vai fazer com o campeão da Copa do Brasil. Mas a regra vai continuar para 2021. Sim. Foi o que a gente falou aqui. O Palmeiras e as organizações Globo finalmente chegaram a um acordo para a transmissão dos jogos do Campeonato Brasileiro. O contrato vale por 6 temporadas e especula-se que o Verdão vai receber 100 milhões por ano. Esses valores, na verdade, são sigilosos, tá bom? É só uma especulação. Está mudando muito a questão das transmissões de jogos no Brasil também. A tendência é que os clubes sejam ainda mais valorizados, está vindo a empresa de fora, a própria DAZN, né, que comprou os direitos da Copa Sul-Americana. Pois é. Quem ganha com isso são os clubes. Claro. E que eles aproveitem e apliquem bem esse dinheiro. Sem dúvida. O presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, foi acusado de corrupção ativa na investigação sobre as candidaturas de Doha ao Mundial de Atletismo de 2019. O Cartola aí está sendo acusado de comprar o apoio do filho do ex-presidente da Federação Internacional de Atletismo, Lamine Diack. Mais do mesmo. É na FIFA, é no COB, é em tudo quanto é lugar. Tem dinheiro. Onde tem dinheiro, tem corrupção. É isso aí. O lateral Armeiro foi dispensado do CSA por atos de indisciplina. De acordo com dirigentes do clube alagoano, o ex-jogador do Palmeiras foi para a balada quando não deveria. O meia Maidana e o atacante Escobar também estavam envolvidos no episódio e foram multados em 20% dos salários. Baladinha cara. A balada custou caro. E o atacante Júlio Batista, ex-São Paulo e Cruzeiro, anunciou que vai pendurar as chuteiras. O último clube do atleta foi o Cluj da Romênia, com quem rescindiu em março do ano passado. Eu achei que ele já tivesse parado. Tinha que já ter parado faz tempo, Julião. Ai, meu não, Deus mas do ó, céu. tá em plena forma. Ganhou mais um troquinho. Posso contar uma curiosidade, Du? Que às vezes a gente Pode, acha que a gente diretor? sabe tanto, né? E às vezes a gente Então sabe vai, compartilha nada. aqui. Júlio Batista, pra mim, sempre foi volante. Aí o Nelson Batista uma vez escalou ele no São Paulo como atacante. Antes de narrar o jogo, eu falei assim,
Adelcinho Batista tá lelé da cuca. Não é que ele fez o nome dele como atacante, mestre? É verdade. E aí, o que aconteceu com esse cronista esportivo? Que vos fala? Enfiou o rabinho entre as pernas e bateu palma. Acontece, né, Celso? Mas você sempre assume os seus erros. Sim, sem dúvida. Acho que isso é nobre. Isso é muito legal. Primeira participação dos nossos telespectadores pelo WhatsApp. Boa tarde, Michele. Boa tarde a todos da mesa aí. Eu não acho justo essa pressão em cima do Cuca. O São Paulo já vem tropeçando faz tempo já, né? Então não é justo essa pressão em cima dele. Olá, meu nome é Renan, de Santa Luzia, Rondônia. Eu acho sim a pressão em cima do técnico Cuca do São Paulo. O Santos vinha bem no Brasileirão até o último final de semana, com 3 vitórias em 4 partidas. Aí veio a goleada no clássico contra o Palmeiras e o trauma que tem acometido o clube nesta temporada. Renasceu, né? A falta de equilíbrio da equipe. Santos tiene un equilibrio. Lo que no sabe Santos es cuando va perdiendo, que se descuida en la parte defensiva, desordena, pierde la idea, pierde el foco y ahí es donde hemos pecado en los partidos que hemos sido goleados. Além do equilíbrio da equipe, o Santos precisa voltar a vencer no Brasileirão. E o próximo obstáculo será o Internacional domingo na Vila Belmiro. Para buscar esses 3 pontos, Felipe Aguilar sabe que terá papel fundamental. A missão de parar Paolo Guerrero. Sería un duelo especial por lo que representa Paolo, por el gran jugador que es, por su capacidad goleadora y porque es un jugador referente para Perú, para Internacional, por todo lo que ha hecho durante todos estos tiempos. Para a partida do próximo domingo aqui na Vila Belmiro, o técnico Jorge Sampaoli não terá Alisson e Derlis Gonzalez, que estão suspensos. Por outro lado, já tem à disposição Sacha, Rodrigo e Jorge, que não começaram o clássico contra o Palmeiras. Quanto ao atacante Marinho do Grêmio, tudo certo entre os clubes. O jogador deve assinar contrato com o Santos nas próximas horas e ser anunciado como novo reforço da equipe santista. Mestre, jornalisticamente a gente tem que abordar, ok, mas ainda assim eu fico estarrecido com a questão do resultadismo. Tenho toda a campanha aqui, Santos, todos os times aqui anotados nesse caderno aqui. Os últimos 10 jogos, o Santos tomou só 5, até o jogo com o Palmeiras. O Santos tinha tomado 5 gols e feito 14. Ou seja, ele fez quase 3 vezes mais o número de gols que sofreu. E 5 gols sofridos em 10 jogos revela que não é um time desequilibrado. Então aí você pega um jogo específico como o Palmeiras e parece que tudo está errado no Santos. O que acontece é o seguinte, essa mentalidade estúpida que usa o termo equilíbrio, eufemisticamente, porque na verdade está querendo dizer defesa, é tão burra essa posição que ela desconecta da realidade. Sim. Ela se desconecta da realidade. Por quê? Porque o Santos foi ultra defensivo contra o Palmeiras. Ele foi exatamente... 3 zagueiros e 3 volantes. 3 zagueiros e 3 volantes. Então, não, gente, qual fecha é no mestre, que está essa três crise, meu dele. Deus do céu? Está no fato de que o São Paulo não pode repetir esse erro. São Paulo! São Paulo! São Paulo! Analfabeto! São Paulo! O São Paulo não pode deixar, não pode repetir essa coisa. Pode jogar no time que ele joga, do jeito que ele joga. E ele já reconheceu esse erro, inclusive. Bom, a gente volta a falar do jogo do Corinthians contra o Deportivo Lara, válido pela Copa Sul-Americana. O repórter Adriano Dolfi tem mais informações desse duelo. Boa noite de novo, Adriano. Vai, meu filho, fala pro Chico Lag. É isso aí, Michele. A gente está retornando ao vivo aqui da Arena Itaquera. Eu vou pedir pro Samuel Almeida, hoje estou com o Samuel e o Guto aqui, para mostrar a chegada do torcedor corintiano aqui na Arena. Bem verdade que agora aumentando bastante o número de torcedores que chegam aqui até a Arena, expectativa de 30 mil pessoas. Vamos ouvir aqui o primeiro torcedor? Meu amigo, tudo bem? Boa noite. Fábio Carilli colocando em campo o que tem de melhor. Um Corinthians com os jogadores que ele tem à disposição, exceção o Manuel, que levou um pisão, é desfalque. Decisão acertada, pensando que domingo tem clássico com o São Paulo? Sim, qualquer jogo é decisão. Hoje é uma decisão, domingo melhor ainda. E o palpite para hoje? 3-0 Corinthians. 3-0 e para domingo?
Aí é freguês, né? 6x0. 6x0. É 5 contra 0. Tá aí, legal, Michele. Essa expectativa aqui do público, mas está todo mundo pensando, obviamente, no jogo de domingo, um jogo importante, já que as duas equipes, né, protagonizaram a final do Campeonato Paulista, 2 jogos do Campeonato Paulista, e esse domingo tem tudo para ser um jogão, mas bem verdade, claro, antes tem Deportivo Lara e a expectativa por aqui é de goleada, viu, Michele? Valeu, Adriano Dolfi, muito obrigada, bom trabalho para você. Tem torcedor que tem espírito de porco, né? Tem, o cara falar que vai ser mais fácil contra o São Paulo que o Deportivo Lara é muito espírito de porco. É típico. Faz parte da gozação, né? Claro. Ô, mestre, olha lá para a câmera da verdade do Gersino, dá um close nele. Gersino, dá um close no mestre e fala para nós, mestre, aquela frase, como que você não gosta que os treinadores armem o time? Com o quê? 3 volantes, 3 zagueiros, essa loucura, essa estupidez aí, isso não dá para aguentar. Muito bom. Olha, o São Paulo, após a derrota de ontem para o Bahia, né? O tricolor paulista não teve muito tempo para lamentar o revés, já que domingo tem clássico contra o Coringão. Será que isso abala a confiança do São Paulo? O Silvestre acompanhou a movimentação desta quinta no CCT da Barra Funda. Missão a curto prazo embaçada para o São Paulo, hein? Com a derrota desta quarta, vai precisar vencer o Bahia semana que vem em Salvador para avançar na Copa do Brasil. 1 golzinho de diferença, pênaltis. 2 ou mais, se classifica direto. Mas antes tem o clássico pelo Campeonato Brasileiro. Domingo à noite encara o Algoz Corinthians em Itaquera, onde o tricolor nunca ganhou. Toró suspenso é desfalque. Seguem de fora Pablo, Rojas e Lisiero vetados pelo departamento médico. As novidades no treino de hoje? Hernanes e Hudson, poupados e não relacionados ontem, ficam à disposição do professor Cuca, assim como Reinaldo e Antony, que iniciaram no banco por causa do excesso de jogos e o tal desgaste físico. Arboleda, recuperado de lesão muscular, tem tudo para retornar à zaga, aí vai depender do treinador manter Valse na equipe ou escalar o equatoriano. Fora de campo, a fim de semear o terreno, a diretoria está à caça de reforços para o elenco. Monitora um centroavante e um lateral. O atacante argentino Juan Dineno, do Racing da Argentina e que está emprestado ao Deportivo Cali da Colômbia, e o Adriano, aquele mesmo ala do Barcelona, atualmente a serviço do Besiktas da Turquia e que pode jogar tanto na esquerda quanto na direita. E só a título de sugestão, que tal contratar também um especialista em desenterrar sapos? Eu acredito que tenha... Tudo bem, vai. Quem está falando isso que o Pato perdeu o gol ontem, acertou na trave, fez isso, fez aquilo. Mas São Paulo também, sei lá. O Adriano, por exemplo, bom jogador, jogou no Barcelona, está com 34 anos. Será que chega para jogar também e arrebentar aqui? Eu não sei para que isso aí. É verdade que é um jogador utilíssimo, porque ele tanto joga nas duas laterais como joga de corte zagueiro, né? E é muito experiente e tal. Mas não sei como é que ele está jogando lá na Turquia, não sei como. Mas apesar de que o Besiktas é um time importante. Então se for, se for falar do jeito certo... Besiktas. Não pode falar Besiktas, tem que falar Besiktas. Besiktas. Como é que fala? Deixa eu ver. Besiktas. Não, ela. Besiktas. Aí uma voz são paulina me fala... Eu nunca me atreveria a falar assim. Aí uma voz são paulina que no meu ouvido impera, diz o seguinte: qual foi o último lateral bom que esteve no São Paulo? Serginho? Cafu, lateral. E Serginho. Faz tempo então. Então que vem Adriano. Você já se conectou com as nossas redes sociais? Não? Pega o celular, anota aí, ó, Facebook/Gazeta Esportiva, Twitter e Instagram, @Gazeta Esportiva, e o nosso canal do YouTube. Quantos inscritos será que estamos, hein? Será que atingimos os 240 mil? Quero ir pra cantina. Hã? Quero ir pra cantina. youtube.com/Gazeta Esportiva, se inscreva lá. Quando a gente atingir 300 mil inscritos, faremos uma super festa, escolhendo seguidores aí inscritos do nosso canal. E a TV Gazeta remodelou o aplicativo da emissora
Você pode baixar na lojinha do seu celular ou pelo site tvgazeta.com.br/app ou na lojinha de aplicativos. Aí você garante o melhor conteúdo, tem muita coisa bacana lá, todos os programas da emissora, inclusive o nosso Gazeta Esportiva, quando acaba já está lá o programa na íntegra, com muita informação do mundo dos esportes. Não, quando acaba, tem lá o programa já na íntegra, já vi aqui o São 237.800 inscritos por enquanto. 237 mil. Mas ninguém entrou, gente, nisso desde ontem. Acho que está faltando persuasão. Você que está em casa, por favor, se inscreva no nosso canal do YouTube. Agora, youtube.com/Gazeta Esportiva. Vamos chegar a 240 mil? Pô, ontem estava com 237 mil. WhatsApp aí, diretor. Boa noite, Michele Janela. Aqui é Núcio, corintiano de Vila Matilde. Eu acho que essa pressão no Cuca é normal, sim, porque o São Paulo faz anos que não ganha um título. Abraço a todos aí. Olha, eu concordo com a opinião do mestre. Tá jogando bem, perder, ganhar e empatar faz parte do jogo. O São Paulo tá melhorando e a gente tem que apoiar. Tá? Um beijo para todos. Não concordo com a atitude da torcida contra o São Paulo. Temos que dar mais crédito para o técnico Cuca, mesmo que independente do resultado contra o Corinthians. Maria Eduarda em Itacoaxetuba. Boa noite, Michele e amigos da mesa. Gente, a Maria Eduarda arrasou. Parabéns, minha linda, e para toda a galera de Itaquá. Tá sem tempo. Perguntamos se é justa a pressão dos torcedores do São Paulo em cima do Cuca. A maioria votou que sim. 52% dos votos. Vai chamar eles de idiota? Ficamos por aqui e encerramos o Gazeta Esportiva homenageando Silvio Caldas. Ai, eu achei que era aquele, não. Nossa, ele já morreu faz tempo.